Ô, Gabriel, você hoje esteve lá com o Vitório Medioli, conhecendo, mas primeiro eu queria que falasse do tempo que você chegou, como que foi a primeira conversa com a Minas Arena, com o Mineirão. Estava mais difícil, tanto que o Cruzeiro foi jogar no Independência, agora voltou, já tem uma condição em que se tem lucro nos jogos e há algum tempo você me disse que o Cruzeiro prejuízo não vai ter mais jogando no Mineirão. Como que foram essas conversas, essa aproximação da Minas Arena e agora tendo também, claro, essa possibilidade, uma possibilidade real que apareceu e daqui a pouco a gente fala sobre Betim, mas como que é a relação Cruzeiro e Minas Arena? Se já foi mais difícil, se hoje está melhor do que era, como que está essa questão? A gente tem uma relação saudável com a Minas Arena, tem uma interlocução constante com eles. A gente fez uma negociação ali no início porque a gente entendia que existiam pontos a serem ajustados. A gente ainda acredita que pode melhorar muito pelo que o Cruzeiro representa, né? Então, é o que a gente quer dentro da representatividade que o Cruzeiro tem em Belo Horizonte, o que o Cruzeiro representa para o Mineirão. A gente quer ser reconhecido e quer ter a nossa parcela nessa história. Então, as conversas iniciais foram saudáveis, cordiais, como tem sido desde então. E a gente colocando os nossos pontos, eles colocando os pontos deles e a gente aparando as arestas até a gente chegar num denominador comum, né? Eles estão defendendo a empresa deles e a gente está defendendo o Cruzeiro. É normal, acho que faz parte da discussão empresarial e de relações comerciais. Eu realmente não julgo também a posição da Minas Arena. O Cruzeiro nunca pagou o Mineirão, então o Mineirão é um dos principais credores do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro jogava e não pagava, mas também isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar qualquer condição. Então, essa tem sido a nossa conversa com eles e esperamos chegar num denominador comum, seja qual for. A relação, de novo, é uma relação saudável. Sai muita coisa na imprensa, eu tenho relação com eles, a gente fala sempre, o Henrico, que é o nosso diretor de operações também, fala constantemente com a Minas Arena, então não tem qualquer problema. Mas você acha que o Samuel Lloyd ali, que é o diretor, quando ele falou aquilo lá, você acha que ele se precipitou, falou, Ronaldo, se você quiser conversar, vem aqui. E era uma reunião, a princípio, comum ali com o governo de Minas, com o Romeu Zema, né? Na verdade, eu vou falar de mim, né? Eu não gosto de me posicionar em redes sociais sobre assuntos que são assuntos privados entre empresas. Eu acho ali que ele errou. Essa é a minha opinião. Mas ele é um executivo, tem o posicionamento dele, faz o que ele bem entender. A reunião não era sobre isso, e eu falei com o Samuel, inclusive, era uma reunião de cortesia institucional, assim como a gente quer fazer com a prefeitura também, por entendermos que somos uma presença importante na cidade e no estado, uma instituição importante na cidade e no estado. Mas acabou que a reunião virou sobre isso, ele ajudou a gente, todo mundo comentou ali na hora, Não falou, tinha como, viram, né? o governador comentou e acabou falando sobre Mineirão. Então, de novo, eu tenho a minha postura profissional e a minha postura profissional não falo em redes sociais sobre assuntos que são privados e que eu entendo que tem que ser discutidos numa mesa de reunião, mas eu não posso exigir que essa postura também seja que os outros tenham a mesma postura que eu. Então, lamento, mas para mim segue igual, a relação é a mesma. Hoje o Cruzeiro joga no Mineirão. O Cruzeiro tem direito a quê ali no Mineirão? São dois camarotes realmente, de todos que tem no estádio? O que o Cruzeiro tem direito quando joga no Gigante da Pampulha, Gabriel? A gente tem camarote, os dois camarotes, eventualmente a gente consegue negociar alguns a mais, tem uma divisão de receita de alguns camarotes que não tinham sido vendidos ainda, e tem receita de bilheteria, que aí, enfim, tinha uma parte também que ficava com a Minas Arena, isso tem sido ajustado ao longo do processo, a gente entende que a bilheteria tem que ficar 100% com a gente pagar o percentual para eles da exploração, que é a maneira como está desenhado.
Então, enfim, são detalhes ali de contrato que eu acho que não vem ao caso, mas ajustes que ainda tem que ser feitos, mas dentro dos camarotes é isso. A gente tem 2 camarotes, eventualmente tem mais, já tem 3 na verdade, porque tem que ficar a parte técnica também. E tem um share ali, um percentual de venda de alguns camarotes. Até em cima disso, o Anderson de Oliveira mandou aqui pelo Superchat. Boa noite, eu gostaria muito que o Cruzeiro conseguisse um acordo melhor para permanecer no Mineirão, pois é nossa casa e parte da nossa história. Mas entendo que os interesses do clube vêm em primeiro lugar. Isso que pintou de uma possibilidade de uma arena em Betim. Eu penso que para o Cruzeiro, independentemente do que vai acontecer, é uma história que dá uma força para o Cruzeiro em qualquer negociação. E o que você achou hoje, repito, você esteve lá com o Vitório Medioli, com o Alexandre Cobra, o secretário-geral, com o Rafael, diretor financeiro. O que você achou? Claro que é só uma primeira amostra, mas dessa possibilidade de ter uma arena em Betim com uma parceria muito grande que se desenha a princípio, né, pelas palavras do Vitório Medioli com o Cruzeiro. O que você achou disso tudo, Gabriel? É muito preliminar ainda para emitir uma opinião, Samuel. A gente foi entender, a gente não sabia ainda, não tinha visto nada do projeto, do lugar, então a gente ficou sabendo um pouco pela imprensa, né, lá atrás, e fomos convidados para que se apresentasse o projeto. A gente foi, escutamos todo o projeto, temos uma série de dúvidas e ficamos de fazer um dever de casa, de passar para eles todas as dúvidas que a gente tem, de como seria o modelo, quanto tempo demoraria a construção. Tem uma série de dúvidas, uma série de detalhes técnicos que tem que ser explorados antes da gente falar que é uma opção firme. Hoje em dia ela se desenha como uma opção, é interessante você olhar? Sim, é interessante a gente olhar porque a gente quer manter todas as nossas opções abertas, a gente deixou isso bem claro desde o início. Mas é muito prematuro ainda dizer que vamos para um lugar ou vamos para outro. O que a gente definitivamente quer é que o cruzeirense tenha, sim, um lugar para chamar de seu, uma casa, que tenha um destino da semana e do fim de semana fixo, e que a gente também não fique tão sujeito às variações de shows e de coisas do tipo, que a gente consiga cumprir o nosso calendário do futebol. Quando o Vitório Medioli fala ali de não ter gasto nenhum, de ser uma construção, de uma parceria público-privada, de poder ampliar a capacidade, o clube teria as datas para os seus jogos e uma receita líquida de 80% em cima de bilheteria, ter direito à venda de propriedades, enfim. Se isso acontecer na prática realmente, você acha que pode ser uma situação favorável? Se todos esses detalhes que são apresentados agora, isso fortalece o Cruzeiro em uma negociação com a Minas Arena e dá um cenário muito favorável para o clube neste momento, para ter, como você disse, a sua casa, Gabriel? Sem dúvida. Tem que entender melhor, que foi o que eu falei. A gente não foi apresentado um plano de negócio ainda, no detalhe, para entender exatamente como seria essa parte dos 80% de receita líquida. Me parece muito, inclusive, acho que seria super atraente, sem dúvida nenhuma. O que tem que estar claro para o torcedor e para todo mundo é que estamos buscando as melhores opções para o Cruzeiro, para o torcedor. E fortalecer nossas receitas significa fortalecer a SAF, fortalecer o futebol, fortalecer a instituição, fortalecer o Cruzeiro. E é isso que a gente vai buscar. Melhores condições, mais receita, seja no Mineirão, seja no Arena Betim, seja onde for.